duas senhoritas que estavam sendo conduzidas à morte eram zombadas por seus perseguidores. Logo estes fizeram coroas de palha e puseram-nas sobre as cabeças delas. Então, uma das mulheres disse à outra: já que o nosso Senhor Jesus Cristo levou uma coroa de espinhos sobre sua cabeça por nós, por que não levarmos estas coroas de palha para honrá-lo? Depois, no lugar delas, o Deus fiel nos porá coroas douradas e grinaldas gloriosas sobre as nossas cabeças. Dessa maneira, as jovens se revestiram da paciência dos santos, permanecendo fiéis até a morte, e obtiveram, por meio da graça, uma coroa gloriosa. Isso aconteceu no ano de 1550. Memorize este verso. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, verso 23. Os discípulos sofrem. Quando os crentes do século XVI se batizavam, era como assinar sua própria sentença de morte. Para eles, não era difícil reconhecer o custo de ser discípulo de Jesus e aceitavam-no durante toda a vida. Cada vez que iam a uma reunião cristã, corriam o risco de morrer. Quando decidiam não frequentar mais a Igreja Católica, muitas vezes pagavam com castigos e multas. O Estado jamais permitia que um anabatista pregasse a palavra, e se este o fizesse, seu castigo poderia incluir até mesmo a pena de morte. Algumas pessoas perderam a vida por hospedarem um evangelista anabatista. Os pais que não levassem seus filhos ao templo católico para batizá-los colocavam suas vidas em perigo. Durante quase toda a sua história, o povo de Deus tem sido considerado a escória do mundo. Muitas vezes foram caçados como animais. Na Europa, na época da Reforma, existia um grupo policial encarregado de caçar anabatistas. Seu trabalho era bem fácil, pois era simplesmente perguntar: você é anabatista? Se o fosse, então nunca iria negá-lo. Às vezes a morte vinha imediatamente após a resposta. É importante reconhecer que ser um discípulo verdadeiro nem sempre implica em enfrentar uma perseguição aberta ou o martírio. Jesus estabeleceu as condições para o discípulo quando disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, verso 23. Os discípulos negam a si mesmos. Por causa de sua fé, Menno Simons renunciou à sua vida de luxo no sacerdócio católico. Os líderes católicos do século XVI levavam uma vida deleitável e luxuosa. Muitos deles tinham casas grandes, servos, comidas deliciosas, salários elevados, vinhos, jogos e todo tipo de vício. Menno Simons sabia que para ser um discípulo de Cristo teria que abandonar tudo isto e viver como ele mesmo descreveu depois. Devido ao excessivo temor, pressão, tristeza, miséria e perseguição, nos últimos 18 anos tenho de viver na pobreza e em perigo constante de vida. Sim, enquanto os pregadores descansam em camas e travesseiros confortáveis, nós, geralmente, arrastamo-nos sigilosamente até os cantos ocultos. Enquanto eles se divertem publicamente nas bodas e outros eventos com gaitas, tambores e flautas, nós temos de ficar atentos
cada vez que um cachorro late, porque tememos que estejam ali aqueles que desejam nos levar presos. Enquanto eles são cumprimentados por todos como doutores ou mestres, nós temos de permitir que nos chamem pregadores de esquina, farsantes, hereges e que nos cumprimentem com o nome do diabo. Finalmente, ao invés de sermos recompensados como eles por seu serviço, com altos salários e férias, a nossa recompensa é a fogueira, a espada e a morte. Negar-nos a nós mesmos significa crucificar a carne com suas paixões e desejos. Leia Gálatas 5 e o verso 24. O cristão escolhe seguir a vontade de Deus, embora seja o mais difícil e o menos agradável. A vida do discípulo de Cristo não é fácil, mas por tudo que renunciamos aqui, Deus nos dará 100 vezes mais e nos dará a vida eterna. Leia Mateus 19, verso 29. Os discípulos levam sua cruz. Os mártires levavam sua cruz com alegria. Quando o apóstolo André aproximou-se da cruz onde iria morrer, disse: Ó cruz amada, muito tenho te desejado. Regozijo-me ao te ver erguida aqui. Chego a ti com a consciência limpa e com alegria, como um discípulo daquele que foi tendido numa cruz. Eu também quero ser crucificado. Quanto mais me aproximo da cruz, mais me aproximo de Deus. Quanto mais longe da cruz, mais longe estou de Deus. Policarpo, um líder cristão que havia sido instruído pelo apóstolo João, serviu a Jesus por 86 anos. Quando foi conduzido para ser executado, rogaram-lhe que renunciasse a Cristo para salvar sua vida. No entanto, ele respondeu: durante 86 anos tenho servido a Jesus e ele nunca me tem feito mal algum. Como poderia amaldiçoar o meu Rei e Salvador? Como podemos levar nossa cruz hoje em dia, se não sofremos corporalmente por causa da fé? Na verdade, ao seguirmos os passos de Jesus, encontramos-nos com a cruz verdadeira da vida cristã. Quando Jesus andou na terra, sofreu o opróbrio, a vergonha e a zombaria de seus adversários. Essas coisas são parte da cruz que temos de levar na atualidade. Como cristãos, não devemos ficar calados em relação à verdade. Devemos sentir a necessidade urgente de falar para todo mundo acerca da salvação. Contudo, muitos mundanos não querem escutar nossa mensagem e até zombam de nós. O que devemos fazer? Jesus nos dá a resposta. Devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Ao tomarmos a decisão de levar a cruz, já ganhamos a maior parte da batalha. O Senhor sempre nos dá uma força maior do que a provação, se nós estivermos dispostos a suportar tudo por meio da graça de Deus. Discípulo, tome sua cruz e receba a coroa de glória depois. Os discípulos seguem a Jesus. Os mártires de outrora obedeceram ao mandamento de Jesus: segue-me. Este mandamento os incitou a obedecer todos os ensinos da Bíblia. Para eles, isto significava totalmente render sua vida a Deus e cumprir cada um com sua parte, como membro fiel no corpo de Cristo. Os discípulos verdadeiros ainda seguem a Jesus para onde ele os guiar. Alguns são queimados ou afogados ou até mesmo decapitados. Alguns testificam do Evangelho nos palácios dos reis, enquanto outros pregam em oficinas sujas. Não sabemos aonde o Senhor nos levará, porém,
sabemos que se o seguirmos fielmente, chegaremos finalmente às glórias do novo reino, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, verso 18.